Gente, sejam bem-vindos a essa live. Eu vou tentar dar uma resumida na minha história de forma que aborde assim mais ou menos o contexto de quem eu sou e também que vocês consigam conectar isso, o que eu vivi, também com as coisas que eu escrevo. Mas quis dar uma resumida e vou começar pelo começo, né, a história. A minha história começa como a de todo mundo. Sou filho de uma pessoa e cheguei ao mundo através dessa moça que tá comentando aí que tava sem áudio, a Andrea. Assim, para começar a falar de mim, eu vou começar a falar de onde eu lembro, né? Quando criança, me lembro assim da época de escola, é onde que eu tenho mais referência e família. Eu sou filho único e o fato de ser filho único para mim não foi um grande problema. Eu tenho uma família bem próxima, minha tia sempre morou muito perto da gente, então eu tenho um vínculo muito grande com meu primo, que chama Vinícius, e a gente era tipo irmão mesmo, ele também era filho único na época. Depois, mais tarde, veio o Arthur, mas a gente cresceu junto como irmãos. E isso me fez bem, e aí comecei a crescer, né? Tem uma coisa que eu queria citar que eu acho que é interessante. Quando eu era criança, meu pai é um compositor e também um profeta, né? Ele cantou uma música a meu respeito e essa música declarava algumas qualidades minhas. Então, assim, quando criança eu me identifiquei, você se identifica, né, com o mundo. Quando você é uma criança, você se identifica com as suas qualidades, com os seus defeitos, através do olhar das pessoas. Então, o meu primeiro contato com qualidade foi através dessa música. Eu ainda estava na barriga da minha mãe, não entendia nada, mas essa música falava assim que eu era uma pessoa inteligente, uma pessoa que era de toda a gente e uma pessoa que queria viver inteiramente para Jesus. Isso me definiu, assim, na minha infância. Eu sempre fui um garoto inteligente, bem relacionado, não tinha problema de relacionamento com ninguém. Conversava com todo mundo, ia no colo de todo mundo quando eu era um bebê. Hoje em dia é muito difícil me carregar no colo, porque eu tenho 1,96 m, sou pesado à beça. Mas, enfim, né, esse foi o primeiro contato que eu tive comigo mesmo, através do olhar dos meus pais, né? E o olhar de pai, você sabe como é que é, né? Um olhar, assim, muitas vezes, né, muito puro, muita corujice envolvida ali, então você só tem qualidade, você não tem defeito, né? E nessa de ter muita qualidade, assim, pouco defeito, né, eu fui me enxergando, né? Pra mim era o garoto mais inteligente do mundo, era eu, porque filho único também, né, o garoto mais inteligente do mundo, mais bem conversado, mais tudo, sabe? E daí, pulando um pouco dessa fase para a fase de escola, você começa a ter contato com outros mundos, com outros garotos que também eram o mais inteligente da casa, e dali na escola você passa a ser tipo um entre muitos, né? E eu muito competitivo, é uma característica minha muito forte, sempre foi. Era um garoto bem gordinho, rechonchudinho mesmo, já tinha o peso que ia ter quando ia crescer, então isso me limitava em algumas competições que eu gostaria de ganhar. Vou citar uma aqui, por exemplo, eu queria muito ser jogador de futebol, por exemplo. Como falei, meu primo era como um irmão pra mim, ele era jogador de futebol, sempre jogou muito bem, e eu, gordinho, não tinha muita aptidão para aquilo, sabe? Não era um grande jogador que eu queria ser e tal. E ali na escola eu comecei a descobrir, assim, os meus defeitos, né? Você se descobre as suas qualidades ao olhar dos outros, ao olhar dos seus pais, e aí comecei a descobrir os meus defeitos ao olhar das pessoas, numa competição com um amigo. Quando alguém tirava uma nota maior que eu percebia que, cara, eu sou inteligente, mas tem gente mais inteligente que eu no mundo, sabe? Posso ser conversado, mas tem gente que conversa melhor do que eu no mundo. E, poxa, quero jogar a bola muito bem, mas tem gente que joga a bola muito melhor do que eu. Né, quero uma coisa que eu sempre sonhei muito e sonho ainda, né, de construir uma família, de viver assim, né, um romance e tal. E aí na época de escola isso era uma coisa muito difícil pra mim, um garoto gordinho e tal, não chamava tanta atenção, todo esse clima assim, né? Então, daí esse sou eu, criança, né, se descobrindo assim, descobrindo que por mais que eu tivesse muitas qualidades, as quais eu tenho ainda, essas qualidades não eram as qualidades que eu imaginei, assim, né? Porque quando você recebe isso dos seus pais, parece mesmo que isso é o melhor do mundo, né? Seguindo um pouco à frente, nessa época aí de escola, eu comecei a desenvolver uma mania muito engraçada. E pouquíssima gente sabe disso, acho que talvez só o Vini vai saber dessa. E ele nem tá aí pra confirmar pra mim.
Uma coisa que acontecia muito é que eu tinha costume de me apaixonar por alguém na escola, e era uma mania minha isso, sabe? Não era que alguém, tipo, me conquistava ou algo do tipo, era tipo, eu decidi assim, nossa, vi alguém legal e tal, vou me apaixonar, e dali começava, tipo, inventar, sabe, coisas a respeito das pessoas, tipo, nossa, como que ela é linda, como que ela é isso, como que ela é aquilo. E com muitos bloqueios, sabe? Muita limitação com relação à aproximação e tal. Então eu acabava ficando naquela, né? Ficava ali no meu cantinho, sempre me apaixonando por alguém. Quando aquela paixãozinha assim me decepcionava um pouco, eu ia me apaixonava por outra pessoa, mas estava o tempo todo assim, apaixonado por alguém. Isso era constante na minha vida escolar, sabe? Essa paixonite, assim, um amor platônico mesmo, aquela coisa muito distante de uma menina, uma garota que, nossa, ela é a pessoa perfeita, eu vou casar com ela e tal, e de repente ela gostava de outro menino, e aí você ia gostar de outra garota, tipo, não, eu não vou casar mais com ela, eu vou casar com a outra e tal. E uma coisa que eu quero muito que vocês consigam fazer é conectar um pouco de quem eu sou ao que eu escrevo, sabe? Acho que nessa época foi quando começou a surgir em mim esse lado apaixonado, assim, esse lado romântico, que não é diretamente romântico, sabe? Um romântico meio introvertido, meio escondido ali. Por mais que eu fosse muito comunicativo com as pessoas, eu nunca demonstrei isso, né? Era uma coisa que começa a surgir pra dentro, então você começa a escrever uma coisa ou outra, começa a poetizar e tal, e assim foi, né, pra quem chega aí talvez ver um poema romântico meu, alguma coisa falando de amor, começou nessa fase, sabe, começou falando de amor na escola, começou amando alguém que nem sabia que eu existia, sabe, então, nessa de ser um garoto gordinho, né? Às vezes era pouco notado ali no meio dos outros garotos, não era o melhor jogador de futebol, não era o melhor isso, o melhor aquilo, né? Então ficava ali meio camuflado, mas sempre assim, juntando, né? Paixões, juntando amores, e isso é coisa de menino mesmo, né? Coisa de criança e tal. Era uma coisa que eu amava fazer e uma época que a gente começou a mudar muito de escola, eu chegava na escola nova e tal, e a primeira coisa que eu já procurava, nossa, por quem que eu vou me apaixonar e tal, e era uma coisa assim, era uma festa, sabe, porque a paixão é uma coisa intensa, né, sempre que você se apaixona por alguém pela primeira vez, parece que aquela pessoa é perfeita, sabe, ela não tem defeito, e aquilo abre porta para sonhos, então sonhar é muito bom, né? E eu queria isso, né? É uma coisa que eu criei esse costume nessa época, né? Esse é o garoto Rafa, o menino Rafa, ele tinha essa mania e é uma coisa que assim mudou um pouco no decorrer da vida. Você descobre que se apaixonar sempre por alguém sem conhecer a pessoa é uma coisa que te traz muito sofrimento algumas vezes, muita confusão. Você descobre que não é bem assim, você não precisa estar sempre apaixonado por alguém, né? E assim, eu acho que a paixão é um pouco sofredora, então eu evolui um pouco com relação a isso, mas ainda me apaixono. E aí fui seguindo a minha vida, sempre com algumas questões assim minhas em relação a querer pertencer a alguns grupos, tipo meu pai e minha mãe, eles são pastores e tal, então nem sempre o filho de pastor é bem-vindo assim, né, nas rodinhas, principalmente rodinha de menino da sua idade que tá querendo brincar, zoar e afins, né? Sempre rola uma desconfiança assim, nossa, velho, o Rafa tá aí e tal, vai contar pra minha mãe, vai contar pra não sei quem. E assim, eu cresci um pouco deslocado, tinha esse pertencimento com relação à minha família, com relação, né, a algumas pessoas da igreja, mas tinha meu primo. E aí, num determinado momento, quando passei para uma escola nova, meu primo ficou, a gente sempre estudava junto, né? E eu passei para o primeiro ano do ensino médio e ele ficou para trás, né? Ele ficou na outra escola. E aí, nessa escola nova, cheguei, né, procurando a apaixonite de lei, né? Sempre chegava e procurava quem que eu ia me apaixonar ali. E nessa de
de estar numa escola nova, sem meu primo e tal, eu comecei a sentir falta de pertencimento também com relação à amizade, porque sempre no recreio a gente encontrava, né? Trocava essas ideias, eu podia falar do que, como é que tinha sido a aula e tal. E aí foi um desbravamento pra mim, né? Eu tava numa época que precisava de bons amigos. E aí comecei a conhecer pessoas novas, comecei a andar com pessoas diferentes. E assim, foi um tempo bom, foi um tempo de conhecer gente diferente, de poder também me conhecer mais, né? Porque querendo ou não, você se vê aos olhos de outras pessoas. Eu já ouvi falar uma vez que a gente acaba se conhecendo muito nas nossas relações, né? Quando você se relaciona com alguém, você se conhece ali através de como que aquela pessoa te vê, ou de como você se vê agindo com ela, você vê reações novas e foi um tempo de muito conhecimento para mim de quem eu era, mas como eu queria uma coisa ampla, né, uma coisa que às vezes eu sinto que eu tenho ainda um pouco disso, de querer que todo mundo goste de mim, sabe? De querer que é, todo mundo me ache um cara bacana e tal. E nem todo mundo acha sempre, né? Uma coisa que é comum, às vezes alguém não gostar de você ou não ir com sua cara de graça, sei lá. E aí, nessa escola nova, né? Tava ali, tinha meu grupo de amigos e tal. Galera que jogava um LOLzinho no computador, uma época que eu jogava muito. Nessa época foi uma época que eu queria que outros grupos me aceitassem também. Esses outros grupos nem sempre não é que me rejeitava, mas também não me incluíam nas coisas. E às vezes eu queria participar, sabe? Queria estar ali, conversar, zoar a galera da cola no fundão e tal. E essa foi uma época, né? E aí eu tô falando já do meu primeiro ano do ensino médio. Já tava pré-adolescente, adolescente ali. Sempre nessa de muitas paixões, mas até essa questão da paixão sempre rolou dentro de mim, assim, muito dilema moral. Porque quando você é criado, assim, num lar evangélico, né? No meu caso, um lar de pastores, né? Então você tem muito ensinamento moral que é posto em xeque lá fora, né? Você vai chegar e tal, eu queria muito me apaixonar e ficar com a garota, mas aí, tipo, dentro de mim falava que não, velho, você não pode fazer isso, sabe? É errado, é tipo pecado. E todo esse dilema moral acontecendo e também a vontade de fazer parte, né, dos grupos, da galera mais descolada, né, e tal. E às vezes não poder, sentir que não pode fazer as coisas, que aquilo é meio que proibido, sabe? Até que você se torne alguém que compreende aquelas regras morais, aquilo é só proibição. Então era muito desafiador para mim viver isso. E nessa foi uma época onde que eu comecei a questionar todos esses valores morais, comecei a questionar, tipo, realmente quem eu era, quais eram as minhas qualidades, se eu realmente era o cara inteligente e de toda a gente que queria viver para Jesus inteiramente, né? Que foi declarado sobre minha vida, foi o meu primeiro contato com qualidades e defeitos, igual eu falei no começo. Mas foi uma parada que, tipo assim, começou a ser questionado dentro de mim quem eu era, sabe? Começou a ser questionado dentro de mim qual o fundamento daqueles valores que eu tinha recebido. Cara, por que ficar errado? Não, por que falar palavrão é errado, sabe? Por que zoar é paia? Por que... E aí comecei a questionar todas aquelas coisas e tal. Queria muito pertencer ao grupo de uma galera que falava palavrão, que xingava, que zoava. E eram os mais descoladões ali da escola, né? Então, eu queria colar com esses caras. E aí comecei a questionar, cara, por que eles fazem errado? Não sei, sabe? E todos aqueles questionamentos foram borbulhando dentro de mim, assim. E chegou um momento, assim, que eu falei, não, cara, vou começar a colar com esses caras, vou começar a agir dessa forma. E aí foi um momento, assim, onde que eu comecei a fazer diversas coisas que gerou algumas brechas dentro de casa, é claro. Foi um momento muito difícil para minha mãe, para o meu pai, e a família para mim é uma base muito importante. Foi um momento destabilizado para mim, um momento confuso, mas também de muito conhecimento, de autoconhecimento, de saber assim quem eu sou, saber a profundidade desses valores para mim. Porque até então era coisa do meu pai, era coisa da minha mãe, é coisa que você aprendeu em casa, e aí você começa a questionar aquilo. Então comecei a realmente buscar assim, não, velho, quem que é o Rafael, sabe, aos olhos do mundo, porque até então a visão que eu tinha de mim era através da família, era através da igreja, através do meu primo, da minha tia,
através das pessoas mais próximas, assim, um convívio mais íntimo. E aí eu tava ali num ambiente onde que, tipo assim, cara, quem sou eu aqui na escola? Sabe? Quem sou eu aos olhos dessas pessoas que estão aqui, que eu acabei de conhecer? Sabe? A definição de mim para mim mesmo era algo muito vago, era algo muito amplo e tudo estava ali para ser questionado, todo paradigma estava ali para ser quebrado. Então foi um momento assim onde eu tentei muita coisa, me permiti viver muita coisa e dentre as muitas coisas que eu vivi, muitas coisas não precisava ter vivido, claro. Me envolvi em bagunça, em rolê, né? Me envolvi com drogas, me envolvi com bebida, festa, noitada e essas coisas, né? Não é minha intenção ficar me estendendo nessa parte. Mas desse período, assim, e eu quero fazer sempre a conexão, né, do que representa na minha escrita as fases que eu vivi. Então, quando você pega aí, por exemplo, o período que eu vivi, todo esse turbilhão de coisas, de questionamentos, de quem sou eu, cara, nossa, tô vivendo coisas intensas, tipo, às vezes coisas que meus pais falaram que era o fim do mundo, você começar a achar que aquilo não tinha nada a ver, sabe? Você experimentou e não morreu. E aí, tipo assim, nossa, então tá de boa, sabe? Nessa, assim, conheci muita gente, conheci pessoas boas, pessoas ruins, conheci a maldade do mundo, que até então era muito inocente, sabe? Achava que o mundo era cheio de pessoas boas. Todas as pessoas que eu tinha conhecido até então eram boas, né? Era minha família, eram meus amigos. E aí você começa a descobrir que o mundo ele tem suas maldades, tem pessoas ruins no mundo, tem pessoas mal intencionadas. E a sua inocência nem sempre é uma coisa boa no mundo. E aí eu comecei a trazer para minha escrita, né? Que foi também nessa época que eu mais desenvolvi minha escrita. Eu tive um professor de português que era incrível. Ele chama José Carlos, dava aula no Maurício Murgio. E ele, assim, sempre me incentivou muito com relação à poesia, com relação à produção textual, né? Haikai, me ensinou muito com relação à escrita. Então foi uma época que, assim, eu escrevi muito a respeito, principalmente da paixão e do amor, né? Que era até então o meu tema principal. Mas nessa escapulida de ver a maldade do mundo, de ver a maldade das pessoas, de ver a bondade das pessoas perdidas também, sabe? Conheci muita pessoa boa ao léu de pessoas ruins, conheci muita pessoa ruim mesmo, que tava ali, tipo, pra descambar a vida dos outros, pra atrasar o lado dos outros. E nessa eu trouxe pra dentro da minha escrita muito questionamento social, muito questionamento com relação ao mundo, sabe? Questões profundas que às vezes me chateavam ou que às vezes me faziam perguntar, sabe, cara, por que o mundo é assim? Sabe, eu acho que quando você vê que as pessoas, elas às vezes estão ali para fazer maldade com alguém, faz você questionar, cara, por que a pessoa é assim, sabe? De onde vem tudo isso, toda essa maldade, de onde vem todo esse lixo que tem no mundo, né? E todos esses questionamentos começaram a brotar para mim em forma de poesia. Então foi uma época que eu frequentei bastante sarau, foi uma época que eu tive bastante contato com o rap. Então, através do rap você tem aí o ritmo e a poesia. Eu conheci muitas pessoas que, tipo assim, passavam essa ideia de insatisfação mesmo com o mundo. E aí eu trouxe isso para dentro da minha escrita, algo que eu trago comigo ainda hoje, que é o questionamento com relação ao mundo, com relação a correria que as pessoas vivem sem amar, sem se aprofundar nos relacionamentos, sem viver a vida, sem viver os momentos, né? Todo mundo sempre correndo, sempre olhando lá para frente, sempre buscando algo que parece que nunca chega, sabe? E nesse tempo, assim, né? Um tempo que foi aparentemente um dos piores, se não o pior momento da minha vida, que eu tava ali com problemas familiares, né, decorrente da minha rotina, uma rotina que eu saía de casa para trabalhar durante a tarde e voltava 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, sempre voltando pelas madrugadas e tal. Então foi um tempo assim muito conturbado na questão familiar, me afastei de muitos amigos sinceros que eu tinha, comecei a questionar meu lado apaixonado, porque
eu sempre fui desses, né, igual eu tava falando com você, sempre fui desses de me apaixonar, de amar, de me lançar, né, olhar alguém na escola ou no bairro e falar assim, nossa, eu amo essa menina e tal. E daí nesse tempo eu comecei a ver tanta traição, tanta impureza, tanta sujeira, que eu falei assim, cara, não vale a pena ser o cara que se apaixona, não vale a pena ser o cara que se doa, sabe? Eu acho que quando alguém se apaixona ou ama, né? Amar é ser vulnerável. Então, quando você ama alguém, você se torna vulnerável para aquela pessoa, ela se torna um ponto fraco para você. E o que eles falam, né, por aí, é que não vale a pena ter ponto fraco, não vale a pena se mostrar, não vale a pena. Então, eu comecei a me agredir, cara. Comecei a agredir quem eu era. Tipo, nossa, cara, eu sou o cara apaixonado desde criança, sou o cara que se apaixona desde menino, sabe? Nem sabia o que era namorar, nem era uma coisa impura, não era pelo beijo na boca, era uma questão íntima minha, tipo, eu queria me apaixonar, queria construir uma família. E aí tudo isso começa a ser questionado, quebrado assim na porrada, sabe? Tipo, não, velho, não vou me apaixonar mais, não vou mais ser o cara romântico, não vou mais escrever sobre isso, não vou mais mostrar isso pra ninguém. É o famoso coração de pedra, coração de gelo, que hoje em dia faz tanto sucesso, dá tanto ibope ser esse cara, né? E aí comecei a agir dessa forma um pouco, né? Mas foi muito prejudicial para mim, foi muito agressivo, porque parte de mim morreu nisso, sabe? Graças a Deus ressuscitou, mas parte de mim morreu nesse processo de não, cara, eu não posso ser esse cara, não posso falar sobre determinados assuntos, não posso fazer determinadas coisas e, cara, foi para mim um período agressivo, mas que ao mesmo tempo me trouxe um crescimento também, questionamentos com relação ao mundo, formas de pensar que eu não tinha antes e, assim, de tudo eu acho que extraí bastante coisa boa disso. E aí a vida foi seguindo, né? Mas em um determinado momento esse estilo de vida foi se tornando insustentável. Eu tava mal internamente, tava mal externamente. Os meus melhores amigos, as pessoas mais queridas para mim, estavam distantes, estavam sofrendo por minha causa muitas vezes, estavam assim, alguns querendo que eu mudasse, outros tipo, achando que eu já não tinha solução mais. Eu mesmo já não sabia se tinha solução. Fiquei nessa aí por aproximadamente 5 anos, né? De 14 até os 19, mais ou menos. E foi um tempo assim, onde eu mudei como pessoa, onde eu cresci, apanhei, me levantei. E assim, chegou um período onde isso se tornou insustentável. E quando isso se tornou insustentável, eu dou graças a Deus porque Deus ainda me queria, velho. Essa foi a época, assim, essa foi a melhor fase, sabe? É, foi quando, em um determinado momento, né, tinha festas para ir, tinha coisas para fazer e não queria saber de Deus. Para ser sincero, por mais que eu tivesse cansado daquela vida e daquela sensação assim, eu não queria saber de igreja, né? Não sei se pela sensação que tinha lá, sabe? Não sei. Mas sei que não queria muito estar em igreja, não queria muito estar com Deus. E num desses momentos, né, minha mãe insistindo comigo para eu ir no acampamento e tal. Aí falei, não vou acampamento nada, tem festa pra ir hoje, tem rolê pra dar. E aí nessa de rolê pra dar, ela foi, orou muito, a festinha que eu tinha pra ir foi cancelada. Era um show de rap, os caras que iam cantar lá nem foram, desistiram de ir, sei lá se o cara que tava organizando não pagou, o que aconteceu. O rolê que eu tinha pra dar foi, tipo assim, cancelado, eu já tava com o ingresso comprado, né? E falei assim, não, agora o que eu vou fazer? Era no mesmo dia do acampamento que minha mãe tava me chamando pra ir. Aí falei, velho, tô sem nada pra fazer. Era um dia meio chuvoso, igual hoje, assim. Aí você fala, não, velho, tava no hype de dar um rolê, mas vou ficar em casa agora? Não vou. Aí falei com minha mãe, não, vou no sítio lá com você, vou nadar, vou mexer com as menininhas lá da igreja, vou fazer qualquer coisa, menos ficar em casa, né? E aí fui no acampamento,
com todas as más intenções do mundo no coração. É, perdoe Deus, né, por ter ido assim. Fui mesmo pra zoar, fui pra fumar lá, fui pra fazer minhas coisas, não fui pensando em Deus, não fui pensando na minha mãe. E lá eu tive um encontro muito grande com Deus, estava num momento assim de ministração, de pregação mesmo. É, Me cativou a forma como o pastor estava falando, era um cara que se converteu na rave, pastor aí do Verbo da Vida, eu não lembro o nome dele agora para citar para vocês, mas um pastor abençoado mesmo. Ele falou que se converteu na rave e converteu com Jesus falando para ele que ali não era o lugar dele e tal. Eu falei, não, mano, que experiência da hora, vou prestar atenção. E aí no final ele fez uma oração, pediu pra gente fechar o olho, mesmo não querendo a Deus, né, naquele momento. Fechei meus olhos por respeito e ali fui alcançado pelo amor de Deus. Ainda não decidi que ali eu ia me converter, que eu ia dar minha vida para Jesus, nada disso, mas foi uma experiência muito impactante para mim, me trouxe muitos questionamentos com relação ao que eu estava vivendo, ao que eu realmente queria para minha vida, me trouxe muita reflexão sobre o meu futuro, onde eu estava indo, sabe? Me apeguei muito forte naquele momento ali, as coisas que eu tinha, né? Não, vou largar meus colegas, não vou largar minha droga, não vou largar minhas coisas não e tal. Mas a convivência com Deus ali que eu tive, aquele contato, né? Foi muito impactante. Então esse impacto que eu tive tirou um pouco o brilho de todo o resto, né? E dali para a conversão plena mesmo foram, né, alguns meses. Tive outras experiências muito fortes com Deus, mas também não quero me prender muito a isso para a gente não estender muito a live, né? Sei que essa foi a virada de chave da minha vida, foi um momento assim onde eu realmente me conheci aos olhos de alguém que não eram as pessoas, porque eu venho falando aqui durante a live, né? A gente se conhece aos olhos dos outros, né? As nossas qualidades, os nossos defeitos, eles vêm externamente a nós. O primeiro contato que você tem com seus pais, eles vão te passar suas qualidades, seus defeitos. O primeiro contato com os amigos, com a escola, com a família, você começa a absorver tudo que as pessoas veem a respeito de você. E ali, em contato com Deus, eu absorvi, cara, a visão que Deus tem a respeito de mim. E isso foi uma visão, assim, completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Ali naquele lugar onde que, cara, foi muito impactante pra mim, que eu senti Deus falar comigo, assim, dentro do meu coração, que eu era bem-vindo ali, velho. E é péssimo você ter ido pra avacalhar o rolê e Deus falar que você é bem-vindo ali, sabe? Tipo, nossa, eu sou bem-vindo pra usar droga no acampamento, sou bem-vindo pra, tipo, azarar a menina no acampamento. Cara, que constrangedor que é ouvir isso, sabe? É mais constrangedor do que se ele falasse assim, cara, sai daqui, você não é bem-vindo. É constrangedor, mas é muito bom, é muito sincero, não é uma coisa pra te constranger, mas você fica constrangido. E ali minha vida, sim, começou a ser transformada, porque eu comecei a ver quem eu realmente sou, as minhas qualidades, os meus defeitos, através da ótica de Deus. E aí, cara, tudo fica diferente, né? Então, fazendo aí a coligação com o que eu escrevo, se você vê alguma escrita minha que tem a ver com Deus, cara, é por causa dele. É porque ele me escolheu, é porque ele me tirou, assim, e se apresentou a mim no momento que eu não queria saber nada de Deus. Então, às vezes, a minha escrita vai passar aí por essas nuances, né, de um cara apaixonado, de um cara que muitas vezes é questionador com relação ao mundo, com relação à maldade do mundo, e um cara que, cara, foi impactado pelo amor de Deus. Então, você passa até ser um cara apaixonado de forma diferente, você passa a ser um cara que questiona o mundo de forma diferente, porque antes era tipo revolta, hoje é, cara, um pensamento esperançoso. Eu sei que Deus pode mudar o mundo e vai, sabe? A paixão passa a ser não muito carnal, você sabe que, cara, eu quero alguém
para ser sacerdote, sabe? Para amar essa pessoa e ser amado, e construir uma família que vai glorificar a Deus. Então tudo muda depois desse momento. Esse é um momento assim muito crucial da minha vida, onde que eu ainda estou aqui, mas ao mesmo tempo de outra forma, com toda uma outra ótica, né? E sendo tratado em todos os meus dilemas, em todas as minhas coisas, né, internas de pertencimento que ainda existe, né, de querer fazer parte, de querer muita coisa, né, acaba sendo transformado porque você pertence a Deus agora, porque você pertence a uma família, você tem irmãos, você tem amigos, e isso para mim é muito impactante, né, é transformador da minha vida, essa fase, esse momento, assim, é onde que minha vida mudou. É onde que, cara, pra mim aqui, tudo começou do zero e a parte onde eu mais me vi inspirado, eu mais me vi assim, doado a falar, sabe, a transmitir. Até então já escrevia, mas escrevia por incentivo da escola ou por uma necessidade muito forte de desabafo. Então, o papel para mim era um desabafo. Hoje é um ponto, assim, através do Senhor, é um ponto de transbordar aquilo que Ele me dá, sabe? De transbordar quem eu sou, de passar para as pessoas quem Ele me fez ser, sabe? Poderia dizer aqui que é um talento natural meu, poderia dizer que é um talento de família, mas eu sei que esse talento não era utilizado da forma como é hoje. Então tem muito a agradecer por esse momento aí com Deus de transformação, mas a vida segue, né? E nessa seguida aí da caminhada com Deus, vem lutas, vem momentos de desafio, de guerra, e assim, o começo da minha caminhada cristã foi muito leve, foi muito, assim, como que eu posso falar? Parecia que eu estava sendo mimado mesmo por Deus, né? Tudo que eu queria, assim, às vezes não tinha dinheiro, queria comer um pão de queijo, Deus mandava um irmão me dar um pão de queijo, né? Queria alguma coisa boba que seja, Deus cuidava de mim, né? Queria coisas grandes que sejam, né? Deus me proporcionava a capacidade de alcançar aquilo. Então foi um momento, assim, de muita alegria, de muitos mimos, de muitos presentes, né? E aí você pensa assim, nossa, cara, viver com Deus, se for isso aqui pra sempre, é muito bom, né? Daí você se apaixona pelas bênçãos de Deus, da mesma forma que você se apaixonou com Deus, você se apaixona pelas bênçãos e muita alegria e tal. E as lutas vêm, as durezas vêm também em seguida, né? E aí mostra as bases, né? Eu passei por um momento de muita dificuldade, questões financeiras começaram a apertar, né? Perdi muito dinheiro, estava fazendo investimento na bolsa algum tempo atrás, perdi muita grana, foi um baque muito forte para mim. E esse baque muito forte foi um momento assim mais recente de confronto mesmo, né? Confronto de quem eu era, confronto da minha fé, confronto da minha confiança em Deus, confronto tudo aquilo que tinha erguido assim na minha conversão, né? De saber que Deus me ama, de saber que Deus é comigo, de que Deus é perfeito em todas as vontades dele, em todas as condições dele. Aquilo começou a ser um questionamento, em forma de seta, assim, né? Eu senti esses questionamentos começando a surgir na minha mente, tipo, não, cara, será que Deus é bom assim mesmo, tal? Pô, como é que Deus deixou isso acontecer comigo? Como é que Deus deixou eu passar por isso tudo, sabe? E todos esses questionamentos foi gerando um distanciamento e o distanciamento traz à tona quem eu era, né? Foi um momento onde que eu realmente via aquela podridão interna ainda existente ali, quando o Espírito Santo não está santificando, cara, brota um Rafa muito estranho. Porque nisso tudo que eu tô contando para vocês, né, dei a ênfase em uma passagem bem rápida pelas minhas características, mas tem um lado meu muito egoísta, muito ansioso, muito assim impetuoso, rigoroso, né,
em forma de até agressividade em alguns momentos, sabe? Muito agressivo, não em sentido de bater, de brigar, mas no sentido de agredir as pessoas, violentar elas, assim, psicologicamente, né? Tinha até mais novo, assim, uma tendência ao bullying, né? A fazer maldade mesmo com as pessoas e isso começa a surgir de novo dentro de mim toda vez que eu me afasto um pouco de Deus. E esse foi um tempo assim de muita guerra mesmo, muita dificuldade, muita perda, muito questionamento. E nisso eu comecei a me fragilizar, comecei a ter dificuldades assim, até na questão da fluidez da minha escrita, sabe? Então começou a surgir muita escrita questionadora, de novo, revoltada, sabe? E vocês que estão aí acompanhando agora minha página de poesia, vocês vão perceber que em alguns momentos vai surgir alguma coisa. E é sincero, tudo que eu escrevo é sincero, então em algum momento pode surgir algum questionamento assim, tipo, nossa, cara, o que tá acontecendo e tal. E foi um momento assim de muita dificuldade para mim, muito vitimismo também, é, de não querer se responsabilizar pelas coisas que fez, né? Quando você perde dinheiro na bolsa, você perde clicando em comprar ou clicando em vender. E eu cliquei em comprar ou em vender e deu errado e não queria assumir que tinha sido eu, sabe? Não queria assumir que tinha. Queria jogar muito a responsabilidade disso, seja em Deus, ou seja nas pessoas que me ensinaram a fazer aquilo, seja nas pessoas que estavam me mentorando. Foi um momento assim de muito questionamento com relação a Deus, de muito questionamento com relação à minha família, com relação aos meus amigos próximos, né? Questionamentos internos, né? E isso foi transparecendo na minha relação com as pessoas. É, me tornei um cara um pouco mais seco, um pouco mais grosso. Quem sofreu um pouco com essa fase minha, me perdoa, por favor. Amo vocês, mas a fase que eu me encontro hoje é uma fase assim de que, cara, sendo restaurado no amor de Deus, sendo restaurado na fé de Deus e esperançoso. Uma coisa que foi roubada de mim com muita força é essa questão da esperança nesse período, né? A falta de esperança com relação ao futuro. E isso é uma coisa que mina muito, né? Mina muito sua fé, mina muito, né, a sua inspiração para cantar, para compor, para fazer poesia. Eu sou um cara que depois de convertido também aprendi a tocar violão. Então tem músicas, tenho canções e, cara, tô vivendo assim esse sobrenatural mesmo de reconhecer que, nossa, velho, por mais que eu tenha sido renovado, restaurado em Deus e nascido de novo, eu ainda sou um cara que precisa constantemente desse apoio, que precisa constantemente dessa santificação diante dele, preciso muito dele no geral. E tem sido para mim um tempo assim de muita humilhação diante de Deus, de muito reconhecimento daquilo que eu preciso da parte dele, daquilo que eu preciso fazer, que parte de mim também. E, cara, é uma coisa que, assim, encerrando a minha história, né, desse cara um garoto apaixonado que conheceu aí a maldade, a crueldade do mundo, que foi resgatado por Jesus ali, que depois questionou o amor de Jesus, que falta de vergonha na cara, né? Depois de tudo que viveu, questionar o amor de Deus, mas o amor de Deus, ele é muito, muito paciente, e isso é bom, isso é bom. Então, essa paciência de Deus tem sido longa comigo, tem sido muito tranquila, né? E eu vejo ele me pegando pela mão, me mostrando o caminho de novo. E nesses tempos, assim, onde ele me pega e me ergue, assim, me tira dos buracos onde eu entro, né? Igual Elias entra numa caverna ali e se esconde. Nessa de ser retirado ali da caverna, vem muitas inspirações. Então, essa página que você está seguindo é fruto de inspiração, né? A vontade de expressar o que Deus me deu, o que Deus me dá, de não esconder o meu dom, né? De não esconder o talento que Deus me deu.
E eu espero que depois desse relato aí, você que acompanhou do começo até o finalzinho comigo, né, consiga realmente entender minhas poesias com outros olhos. Acho que muita gente às vezes não compreende, né, por não conhecer quem é o poeta, mas espero que vocês consigam, né, ver com outros olhos aquilo que eu escrevo, aquilo que eu posto, aquilo que eu recito, né, que possa te alcançar de forma diferente depois de saber quem eu sou. Essa é a minha história de forma bem resumida. É, Depois que eu falei, tá um pouco mais leve, eu tava muito ansioso, né, com relação ao que eu ia falar, de não saber que, nossa, cara, a minha história é só uma história comum, sabe? E agora que eu falei, tô mais leve, fico feliz, de ter todo mundo que tá aí comigo, de saber que cada um de vocês que estão aí me vendo, né, tô vendo aí meu primo, Leandro, né, tô vendo as mães que oraram muito por mim no tempo que eu tava perdido, né, minha prima, Giovana, tá aí, Fabrício, que me indicou lá no Maurício Murjo, segurou muita barra minha lá, né, de problema lá na escola, chegava tudo pra ele. Tô vendo aí muita gente que é parte da minha história. E a história toda, espero que tenha tocado o coração de vocês aí. É, e que vocês continuem, né, acreditando em mim, me incentivando. Cada pessoa que tá aí é uma pessoa que me incentiva, seja através de um comentário, de um compartilhamento, né? O Gulliver que tá aí é um cara que Deus colocou na minha vida mesmo. Ele escreveu um poema para mim recentemente, é uma coisa rara de receber, né? Todo mundo que tá aí mesmo de alguma forma tá me abençoando. Eu quero muito que vocês continuem torcendo por mim. Eu sou esse cara, né, essa casquinha que precisa muito de oração. Agradeço todo mundo que orou. Eu tava um pouco doente recentemente, estou bem melhor, como vocês podem ver. E é isso, fico muito feliz de estar aqui com vocês.